para abrir a minha mente para um monte de questões sobre ciência e pseudociência. E o que te chamou pra filosofia? Eu tinha preconceito com a área. Ah, é? Foi tipo assim, ó, é até engraçado falar. A minha primeira vez que eu entrei na graduação foi em física. Foi na Federal de São Carlos. Só que eu não consegui a bolsa de moradia e de alimentação para continuar na universidade. E eu não tinha quase nenhum dinheiro. Na época, nem o conteúdo da UER era monetizado. Não tinha monetização nenhuma. Então foi bem difícil. Só que aí, como eu não consegui ficar nem um mês direito na universidade, eu acabei voltando para casa. E aí eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu olhei assim, pô, tem algumas opções com bolsa da própria instituição, né, com desconto e tudo mais, mesmo em particular, para fazer algumas graduações. Só que aí eu falei assim, quero física, não tem física nela. Na mais acessível. Queria ciências biológicas, não tinha. Tinha filosofia, eu falei, mas eu não gosto de filosofia. E eu falei, não, vou fazer filosofia. E aí eu acabei gostando. Aí que eu vi que algumas coisas assim, tem muita coisa para criticar em filosofia. Muita coisa criticável. Inclusive na grade. Eu acho que a grade de filosofia costuma ter também pseudociência. E eu acho que é uma coisa difícil de expurgar isso também. Caramba, que tipo de pseudociência que tem? Por exemplo, ensina algumas coisas de psicanálise, ensinam algumas coisas obsoletas, às vezes sobre... Inclusive, eu vi isso, sobre parapsicologia nos tópicos de filosofia da mente. Né? Então são coisas assim que estão meio defasadas, que ainda não mudam. Mas, tipo assim, pelo menos na minha universidade era isso. Então, eu acabei indo para filosofia, acabei gostando de praticamente muito conteúdo que eu consumi lá sobre história, principalmente da disciplina, que aí você começa a ver que boa parte dos filósofos da época também faziam ciência. Sim. Tipo René Descartes, por exemplo, ele deu contribuição em matemática, filosofia, isso que eu ia falar. medicina, né? Os iluministas radicais ali também tinham Na época, o cara, ele se designava filósofo, né? Sim, sim. Tipo, o filósofo era um cara que abrangia várias áreas do conhecimento, né? Então, você pega, o cara, ele era Laplace, por exemplo, esse cara, matemático, astrônomo, filósofo, né? Então, você vai ver todo... Na verdade, eles se chamavam de filósofos. Sim. E aí, na filosofia, vinha toda essa bagagem, né? Científica. Inclusive tem aquela convergência, né? Primeiro falavam filósofos naturais, e que acabaram sendo os cientistas em si. Exato. Os pré-socráticos, né, com toda a limitação e contexto da época, eram cientistas. Sim. Eles tentaram explicar a realidade através de mecanismos e leis. Não especulavam de uma forma infrutífera. Eles queriam usar algum tipo de método observacional e tudo mais, fazer uma dedução lógica. Aí veio outros filósofos, né? Mas talvez a melhor representação seja o Aristóteles, tudo, que ajudou a dar uma organizada e hierarquizada no conhecimento e tudo mais. Então, assim, a gente começa a ver que, às vezes, não existe uma linha tão profunda diferenciando ciência e filosofia. Mas principalmente se você chega nos dias de hoje. Mas isso é um debate contemporâneo. É um debate mais atual agora. Sobre o limite da ciência e a relação com a filosofia. Existe essa conversa aí? Então, porque existem algumas propostas até de que talvez a filosofia seja um tipo especial de ciência. E eu vou dar até um exemplo. Ela não é considerada ciência? Não, ela é considerada tipo filosofia em si. Filosofia é filosofia. Tá. Só que eu não posso ignorar que num debate contemporâneo tem alguém que propõe algumas ideias diferentes para classificar a filosofia dentro de um lugarzinho. Então, por exemplo, não tem muito aquela ideia de que o pessoal fala que a matemática é apenas uma linguagem? Sim. Isso daí irrita muito o matemático e filósofo da matemática. Porque, para muitos, a classificação correta da matemática é como uma ciência formal. Não como uma linguagem em si. Porque ela tem todo um método, tem toda uma estrutura, a publicação de trabalhos na área. E assim também tem na lógica. A lógica é muito mais desenvolvida do que apenas silogismo, né? Aristotélico. E então, alguns filósofos propõem o quê? Uma divisão de ciências fáticas, ciências formais e ciências filosóficas. Né? E aí, tentando classificá-la adequadamente. Aí uma trataria de coisas mais teóricas, outras uma convergência entre teórico e experimental, e outras sobre entidades concretas. Né? A fática, física, sociologia, psicologia, neurociência. As formais, a lógica, a matemática, talvez alguma coisa de linguística.
e as filosóficas abarcando toda a filosofia em si, e seus ramos, epistemologia, que é a teoria do conhecimento, ontologia, metafísica, ética, axiologia. Entendi. Então é um debate que eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é importante trazer isso até para o âmbito da divulgação científica, porque é a filosofia que fornece a melhor clarificação dos conceitos que a gente usa na ciência. E muita gente não sabe disso. Vou te dar um exemplo. Na área de física, na área de astronomia, os conceitos de espaço, tempo, sistema, propriedade, são todos conceitos filosóficos. E quem dá esse tratamento filosófico adequado para os cientistas depois incorporarem ao trabalho científico são os filósofos da física. Entendi. Só que isso é uma coisa discutida mais academicamente. E não tem necessariamente, pelo menos eu não conheço hoje no Brasil, um portal exclusivamente de divulgação filosófica para pegar esses trabalhos filosóficos e popularizar para o pessoal. Talvez falte isso assim com maior força, como hoje tem na divulgação científica. Aí, ó, fica a ideia aí, ó. Alguém que estiver ouvindo quiser criar algo parecido, né? Seria muito importante. É um bom campo para se explorar. E que abriria também a mente de muitos cientistas que têm um desdém pela filosofia. Né? Porque a filosofia tem seus problemas. Tem correntes anticientíficas. Nem sempre aquela questão que falam assim, a filosofia é amor pela sabedoria. Isso é a maior mentira. Entendi. Na verdade, existem correntes dentro da filosofia que são dogmáticas, anticientíficas, né? E versam e filosofam contra a ciência. Entendi. Né? Então, isso daí a gente também precisa ter um devido cuidado, principalmente quando a gente vai falar desse campo. Ah, não, com certeza. Mas aí existe a filosofia da ciência, não existe essa área aí? Sim, sim. E a filosofia da ciência ela é preocupada exclusivamente a fazer reflexões sobre o conhecimento científico. Tá. Né? O que é o conhecimento científico? É diferente de alguma espécie de outro tipo de conhecimento, como conhecimento de senso comum, como o conhecimento filosófico? Já entra nessa discussão mais epistemológica. Certo. A parte ontológica da filosofia da ciência é a que vai falar dos conceitos mais gerais, que nem eu falei para você. Espaço, tempo, propriedade, sistema, o que é uma partícula. Tem trabalhos, inclusive, de filosofia da física quântica. Que aí, bom, a gente sabe que tem muita extrapolação pseudocientífica com quântico. Sim. Mas existe, de fato, a área séria da filosofia dedicada ao estudo filosófico da teoria quântica. E talvez o melhor representante seja o professor Oswaldo Pessoa Júnior, da USP. Que ele é físico e filósofo, ele tem bons trabalhos nessa área. Legal, cara. Então, ele abre esse leque de intersecção entre ciência e filosofia. Ele navega nesses dois aí. Sim, e aí acaba acontecendo essa colaboração que a gente não vê muito, né, na divulgação, mas vê dentro da academia. Né? Inclusive o Einstein mesmo tem trabalhos assim dele que são muito mais no âmbito filosófico. Sim, com certeza. Né? Principalmente mais tarde ali, né? Depois, né? Depois ali ele passa, né, a ser um cara mais...